Depois de todo mundo se juntar e ir pra cima do Jae-Seok, no primeiro andar estavam os capanga do Hwang lutando contra aqueles Zodíacos. Mas eles estavam levando a pior porque os Zodíacos estavam acabando com eles. E um dos Zodíacos começa a dar ordem dizendo que é pra dois deles vigiarem a porta pra ninguém mais entrar enquanto os outros resolvem o que está acontecendo lá dentro. Até que o líder dos capangas do Hwang aparece e vai caminhando em direção aos Zodíacos com muita tranquilidade. Mas alguns capangas do chefe da máfia estavam subindo o elevador até onde o Jae-Seok estava. E dentro do elevador o cara pergunta pra eles se por acaso eles vão pegar o Jae-Seok. E o líder da equipe fala que o chefe da máfia está dando 10 bilhões pra quem conseguir acabar com ele. Quem não quiser participar disso é só ir embora. E quando as portas do elevador se abriram, todos eles foram correndo pra cima do Jae-Seok. Mas todos eles ficaram muito chocados por ver tudo aquilo que o Jae-Seok estava fazendo. E Jae-Seok estava enfrentando todos aqueles soldados de uma só vez. E os soldados começam a gritar falando que tem que acabar com ele logo pra pegar a recompensa de 10 bilhões. Então todo mundo com o olhar furioso e ganancioso querendo dinheiro vai com tudo pra cima do Jae-Seok. E decidem todo mundo junto atacar o Jae-Seok. Então o Jae-Seok olhando em volta ele percebe que não vai conseguir desviar desse ataque porque não tem nenhum lugar que ele consiga se proteger, e que agora ele está numa posição muito difícil e bem desfavorável para ele. E todos os soldados começaram a gritar bem animados, dizendo que estão conseguindo encurralar o Jae-Seok, que é pra continuar assim que eles vão acabar mandando ele de arrasta pra cima. Mas de repente acaba aparecendo outra pessoa salvando o Jae-Seok, e todos os homens olham assustados pro líder tentando entender o que está acontecendo. E o líder começa a gritar perguntando quantas pessoas vão ter que morrer por causa dessa batalha, e pergunta se por acaso eles vão continuar lutando por conta das ordens absurdas do chefe da máfia, e se eles têm certeza de que quando eles conseguirem acabar com o Jae-Seok, o chefe da máfia irá realmente pagar eles. E alguns homens começam a cair na real, ficando com bastante medo de tudo aquilo que está acontecendo, enquanto outros começou a acusar ele, dizendo que ele estava fazendo tudo aquilo porque ele queria ficar com a recompensa sozinho. E o homem grita no meio de todo mundo que é para acabar com eles também junto com o Jae-Seok. Então o Jae-Seok aproveita essa oportunidade e sai correndo, derrubando vários homens que estavam no seu caminho, até conseguir chegar numa saída de emergência, mas ele estava muito cansado e também estava com muita dor depois de toda essa batalha. E todos começaram a correr em direção ao Jae-Seok, chegaram até a sala de emergência e viram que o Jae-Seok estava na parte de cima da escada. E o Jae-Seok, sabendo que ele não iria conseguir fugir, ele para na escada esperando todos eles irem pra cima. Então todos os soldados começam a gritar que o Jae-Seok está muito fraco e que é pra todos eles irem junto pra acabar com ele, porque essa é a chance. Mas Jae-Seok, mesmo não tendo muita força e estando muito fraco, ele continuou lutando com todos eles, dando vários golpes fatais. E mesmo recebendo todos aqueles golpes fatais e estando muito fraco, ele ainda está conseguindo lutar contra todos eles. Até que um dos soldados fala pra ele parar de resistir e te arrasta pra cima logo. Então todos vão correndo em direção ao Jae-Seok, querendo acabar com ele. Mas de repente outras pessoas aparecem para ir pra cima do Jae-Seok e ver aquela escada coberta de pessoas, porque Jae-Seok tinha acabado com todos aqueles caras. E os homens ficam com dificuldade de subir porque não tá tendo muito lugar pra pisar naquela escada. E Jae-Seok, olhando pra eles, fala pra pararem de enrolar e ir pra cima dele logo. Mas eles começaram a ficar com bastante medo e pediu pro Jae-Seok poupar a vida deles. E Jae-Seok fala pra eles que no meio dessa batalha não tem como poupar ninguém, então é pra eles pegar a sua faca e ir pra cima dele logo.